Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio muito grande poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando aqui o tema Paulo censura a contenda entre os irmãos. Esta lição ela é a lição de jovem. E desta feita nós vamos estar estudando esta lição. A semana passada estudamos a lição de número 8, que tratou da questão daquele rapaz que estava praticando ali um pecado de incesto com a sua madrasta, e Paulo pedindo que esse irmão fosse disciplinado, fosse excluído. E agora Paulo vai tratar mais pontualmente sobre a questão da censura e sobre a contenda entre os irmãos, a questão de litígio, né? Os irmãos levando os seus problemas aos tribunais civis, né? Mundano, e isso trazendo em contrapartida um escândalo para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, o texto áureo desta semana está registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 7, que diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. A síntese diz: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão de fé. Então, nós vamos ver aqui os objetivos desta lição, que, em primeiro lugar, é mostrar o poder de julgamento da igreja local. Ou seja, a igreja ela tem autonomia e capacidade para estar julgando determinados assuntos dentro do seio da própria comunidade cristã. Tem pecados, tem algumas ações, vamos dizer assim, que é preciso que o faltoso seja excluído e automaticamente seja levado à justiça, né? Então, nós vamos estar vendo no decorrer desse subsídio as medidas que podem ser tomadas e resolvidas pela comunidade, pelo ministério da igreja, e as medidas que devem ser tomadas, né, pela a ação jurídica, né, civil. O segundo ponto é apontar a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos, e conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Então, nós vamos estar aqui já lendo o texto básico, o texto bíblico, que diz, 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso 1 a 6, diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, esse é o primeiro ponto. Naquela época, principalmente, como nos dias pós-modernos, nós encontramos aí um cuidado do apóstolo Paulo para que a igreja não se submeta a escândalo, né? Porque, por exemplo, naquele contexto ali, a igreja ela pregava aos quatro cantos que ela era uma comunidade de amor, de compaixão, de misericórdia, e de repente, por um motivo lá, digamos, Paulo não especifica a questão do litígio, mas de repente pode ser uma sociedade que acabou dando mal, alguém foi mais esperto, lesou o sócio, pode ser aí uma herança, né, que de repente alguém contestou e começou a exigir uma parte maior, alguma coisa dessa natureza. O fato, independente de ser uma sociedade ou um dinheiro que foi emprestado para alguém e essa pessoa se tornou um velhaco, né, como a gente costuma dizer, não querendo pagar, e ao ponto dessa pessoa já irritada, né, por dar o tempo necessário e a pessoa não resolver o problema, levar diante dos tribunais, né?
que na sua época eram tribunais romanos, e esses tribunais, eles eram corrompidos, né? Muitos poderosos daquela época compravam, né? E as pessoas que eram simples, muitas das vezes, não tinham a sua demanda atendida, porque quem tinha dinheiro comprava, né? E funcionava. Então, era um tribunal que agia fora daquilo que, na verdade, deveria fazer. E, ainda por outro lado, a questão entre dois irmãos ser levado a um tribunal, que, aliás, era um tribunal que era exercido na rua, ali na praça. Então, era um tribunal onde todas as pessoas poderiam participar e ouvir do que estava se tratando ali. Agora imagine dois irmãos chegando, um contra o outro, e de repente ouvir, né, um sarcasmo até, um deboche, o juiz diz assim: vem cá, mas vocês não são daquela seita de cristãos, onde vocês pregam que o amor ali prevalece, a compaixão, a misericórdia, etc e tal? Como é que você vem aqui para me tratar um problema que vocês criaram e que vocês deveriam ter condições para fazer, resolver essa questão? Então, Paulo, ele fica indignado com essa situação. Ele fica indignado por quê? Porque não podia levar esta situação a um tribunal ímpio. Será que dentro da igreja não tinha ninguém preparado, capacitado para resolver essa demanda entre os irmãos? Então nós vamos ver aqui adiante. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então Paulo, ele está sendo bastante enfático, né, explícito nessas colocações. Por quê? Porque nós vamos julgar o mundo e os anjos caídos. Então, agora, as demandas que existem entre nós como família, qual é a família que não existe uma demanda, não existe uma rixa, um problema? É claro que existe. Em todas as famílias, nas melhores famílias existe. Então, esses problemas, eles têm que ser resolvidos no seio da família, né? Tem que ser trabalhado de forma para que haja comunhão, para que haja perdão, para que haja... E Paulo, ele vai mais adiante. É melhor sofrer a perda, sofrer o dano. Porque quando você leva isto às barras dos tribunais, e você não está expondo apenas o irmão faltoso, você está expondo a igreja. Então, nesse patamar, não somente os dois que estão em demanda estão perdendo, como toda a igreja envolvida vai estar também perdendo, vai estar sendo exposta. E isso, dentro desse bojo cristão, isso não pode acontecer, porque nós precisamos de líderes que estejam à altura de resolver a situação. É claro que tudo isso acontecia lá em Corinto, na cidade de Corinto, porque isso era o modo vivente daquele povo, né? Era uma situação, praticamente, podemos dizer, uma situação corriqueira. Mas para a igreja, onde existe uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, isso não pode existir, não poderia existir. Então Paulo faz esse questionamento. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E aqui, quando ele usa a expressão santos, ele está dizendo que a igreja é santa, na sua essência. Por que a igreja é santa? Porque a igreja, ela foi tirada do mundo, ela é um povo separado, escolhido por Deus. Então, a denominação santo, ou seja, essa denominação de santo quer dizer pessoas separadas do mundo, da vida pregressa, do pecado, da imoralidade e de muitas outras coisas. Então, quando Paulo está citando o santo, ele está dizendo: vós não sabeis que os santos, ou seja, a igreja, né, há de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, é claro que muitas das vezes
um, uma sociedade não dá certo. Nem sempre ela consegue desenvolver de acordo com o pensamento, né, e o sonho daquelas pessoas que criaram essa sociedade. Agora, o que ocorre e o que não pode acontecer dentro da comunidade cristã é o espertismo. É a pessoa querer passar a perna no outro, né? Querer tirar proveito de situações. Então, se a sociedade não deu certo, vamos dividir os prejuízos e vamos ver o que sobra de lucro. E vamos dividir o lucro. Ou seja, as duas partes precisam ter a mesma perca. Então, não é justo que um camarada, falando que o problema fosse ali uma sociedade que não deu certo. Então, falou, olha, infelizmente, nós vamos ter que fechar a empresa, porque não deu certo, você investiu X, eu investi X, então vamos calcular aqui o nosso prejuízo, vamos ver o que nós temos que fazer e tal, e todo mundo sai ali feliz. Então, não tem problema. Agora, a partir da hora que alguém tenta transferir, né, a responsabilidade e o prejuízo tudo para um só, aí é preciso que haja uma intervenção por parte da igreja. Mas falemos de outra coisa, uma herança, por exemplo. Quantas vezes você já não ouviu nos noticiários de alguém que contestou a herança porque a pessoa, o falecido, quando fez lá o inventário e deixou lá já tudo preparado, ele resolveu dar uma parte maior para uma determinada pessoa. E alguém vai lá e contesta diante da justiça porque não é justo. Na concepção dele não é justo. Então, se ficou X, ele tem que ser dividido por iguais a todos que façam direito. Então, nós temos visto isso. Por outro lado, se de repente esse camarada tem um problema no meio da família, no seio da família, e ele começa a carinhar a esposa com a mão fechada, qual é o objetivo do ministério concernente ao tratamento dessa pessoa? Automaticamente, exclusão para essa pessoa e procura a delegacia mais próxima e empurra nele a Lei Maria da Penha. Porque é assim que funciona. Camarada cometeu um crime, ele cometeu um crime, assassinou alguém, fez alguma coisa muito grave. A igreja exclui e leva ele para as barras do tribunal, para a delegacia, e a justiça vai tratar com ele. Então, irmãos, isso denota, dentro dessa percepção que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, que a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, como já falamos anteriormente, que aí trata da igreja espiritual, mas ela também é uma igreja organizacional, é um organismo que tudo tem que trabalhar de acordo com a lei. Nós estamos sob a lei do Brasil, então nós não podemos estar acima da lei, mas todos estão debaixo da lei. A lei cobre a todos, os direitos de todos são iguais perante a lei. Agora, nós vamos ver aqui mais adiante, né, quando ele diz aqui no versículo 4, então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Essa outra questão aqui, essa outra pergunta de Paulo, ela aponta para o ato de que, se a igreja se torna incapaz de resolver uma demanda entre irmãos, por que levar para as pessoas que são ímpias, são homens naturais, que não entendem nada do que é espiritual? Isso falando de demanda dentro da igreja entre irmãos. Aqui nós já falamos sobre crime, sobre violência doméstica, né? Então, nesses casos aí, a igreja ela tem uma posição, deve ter uma posição que é de chamar o irmão e, apurada a situação, exclui e Maria da Penha nele quando ele está espancando a esposa ou fazendo coisas que não convém a um cristão fazer. Agora, na questão de demanda, voltando à questão de herança, sociedade, ou o devedor de um determinado valor para outra pessoa que não quer pagar, então, Paulo está dizendo que não convém levar diante do juiz, porque eles são ímpios, né? Eles não entendem. Pode acontecer aquilo que nós já falamos a princípio, a questão dele dizer, mas vocês são de uma seita
que o amor prevalece, como é que você traz o seu amigo aqui, que é irmão da mesma fé, para ser condenado e julgado por uma coisa que você deveria perdoar ou achar uma outra forma de resolver? Então, é essa a questão. Por quê? Porque nós somos separados. Nós não podemos mais viver como o mundo vive. O mundo vive no meio de corrupção, se corrompe, se deixa corromper, é propina disso, é propina daquilo. Então, nós somos pessoas que não podemos viver dessa forma. Porque outrora, pode até ser que nós tenhamos vivido dessa forma, mas hoje nós somos nova criatura. Então, nós temos pessoas, e a igreja de Corinto tinha. O que estava acontecendo ali era que as pessoas estavam tão acostumadas com modos viventes daquela cidade, daquele povo, que eles faziam vista grossa. Fazia vista grossa para a situação. Ou seja, cada um por si e Deus por todo. Então, quem pode mais chora menos. E isso estava trazendo prejuízo para a igreja em todo sentido. No sentido da coletividade, no sentido espiritual e provocando um escândalo para os não crentes, para as pessoas ímpias que tinha eles, né, numa boa conta, até porque eles pregavam isso, o amor, a comunhão, né, como vemos lá na igreja de Atos, né? Então ele diz aqui, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Era questão de o líder reunir os demais obreiros ali e falou, olha, nós estamos com um problema aqui com o irmão fulano, irmão cicrano, e esse problema está trazendo um problema muito grande para a comunidade aqui. Vamos sentar, vamos conversar com os dois, vamos ver o que a gente consegue resolver. Até porque nos evangelhos nós encontramos um conselho do mestre, quando ele diz, se você tiver um problema com teu irmão, vai só com ele e conversa com ele e tenta chegar num acordo com ele. Se ele não te ouvir, ele continuar irredutível, então você chama duas testemunhas, dois irmãos, passa para ele o problema e leva duas testemunhas. E chega lá, apresenta o problema na frente das duas testemunhas. Se ele também não der ouvido, então você leva ao ministério da igreja, aos líderes. E chega lá e expõe, você já tem duas testemunhas que presenciou o problema. Então vai chamar ele novamente e vai tentar tratar, achar o melhor caminho, o melhor acordo. Se ele não se submeter a esse acordo, não abrir mão, então o Senhor diz, então considera essa pessoa como gentil e publicano. E aí nesse caso, aí você pode procurar um advogado, um juiz, para resolver o problema, já que não houve uma conciliação, não foi possível intermediar essa situação, então essa pessoa ela é tirada da comunhão da igreja, é considerado como gentil e publicano, e aí pode-se levar ele ao tribunal. Então a palavra de Deus ela traz uma orientação, e é por isso que Paulo pega pesado com os irmãos ali, porque eles tinham conhecimento do problema e era questão de querer resolver o problema. Sem a necessidade de estar levando lá para o juiz, lá para o tribunal, em praça pública, expondo ali a fé deles e a fé da igreja. Então, Paulo, ele fica bastante indignado com isso e conclui dizendo, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Então, é complicado, irmãos, você querer tratar as coisas espirituais, né, com as coisas carnais desta vida. Não tem como. Então, nós temos, louvado seja Deus, Paulo, ele também tinha pessoas ali que tinham capacidade para fazer isso, e ele chama a atenção dos líderes, né? Será que não tem uma pessoa capaz? Ora, irmão, se você tem capacidade, nós no futuro, né, como santos, como a eleita de Deus, como a igreja de Cristo, vamos nos assentar com ele para julgar o mundo e julgar os anjos caídos. Não somos capazes de julgar um problema dentro da comunidade cristã, um problema que nem no caso da lição que estudamos, né, no caso do moço lá, quanto tempo esse rapaz vinha, né, praticando
esse crime contra a sua madrasta. Paulo não dá conta se o pai sabia, se não sabia, mas o fato é que a igreja tinha conhecimento. Mas por ser uma prática corriqueira no meio daquele povo, eles faziam vista grossa também. E Paulo, mais uma vez, fica indignado com aquela situação. Eu não estou presente, mas em espírito estou com vocês, que o que tal ato praticou seja jogado para fora, seja entregue, o seu corpo seja entregue a Satanás. Não é possível, irmãos, a gente deixar o pecado dominar dentro da igreja, porque a igreja é santa, o nosso Deus é santo, e ele não admite esse tipo de coisa. E nós, como líderes, como obreiros na casa do Senhor, temos o dever e a obrigação de zelar pela igreja do Senhor, trazendo a igreja em santificação, ensinando. O que é trazer a igreja em santificação? Mostrando para a igreja, através de um ensino sistemático da palavra de Deus, o que é ser separado do mundo. Qual o preço que nós precisamos pagar para poder estar no centro da vontade de Deus? Porque não é possível, como cristão, estarmos com um pé numa canoa e o outro pé na outra canoa. Ou como se diz na prática, estar em cima do muro. É preciso tomar uma decisão. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Então não tem como você ficar no vale da dúvida. É você que decide. Se você quer ser um cidadão do céu, um verdadeiro cidadão do céu, você tem que abrir mão do pecado, da iniquidade e de tudo que o mundo oferece. Nós não podemos, como disse Paulo ainda na lição passada, que nós não podemos deixar de negociar com os ímpios, com os roubadores, com os ladrões, e com toda a sorte de pessoas, porque senão nós precisaria sair do mundo. Mas o fato é que nós não podemos aceitar dentro da nossa comunidade alguém que se diz irmão e continua praticando as coisas que o mundo está fazendo. Paulo ele é tão explícito quando ele afirma que nem com eles nós podemos comer. Porque ele diz que é crente, mas de crente ele não tem nada. Ele é um verdadeiro ímpio, um pecador inveterado. Então ele tem que sair para fora, tem que ser jogado para fora para, no futuro, dependendo dele, porque ele que vai decidir, ele cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, retorne para ter uma vida melhor, uma vida mudada na presença de Deus. E a mesma coisa é o que acontece aqui na questão do poder de julgamento da igreja local. A igreja, ela tem a capacidade, né? Temos pessoas com capacidade de se tornarem árbitro, né? Para a conciliação de demandas, né? Porque a primeira coisa que acontece é a parte de aconselhamento pastoral. Então, o pastor tem que estar atento para ver o que está acontecendo e tem um provérbio que diz que não tem ninguém melhor do que o pastor para conhecer o estado das suas ovelhas. Então, o pastor que está na frente do trabalho, ele conhece a ovelha, ele conhece a cada irmão, sabe da situação de cada irmão, da situação financeira, de todas as dificuldades que os irmãos... E esse pastor, automaticamente, ele está ali, não somente para pregar o evangelho, mas para suprir as necessidades, tanto espirituais como físicas, desses irmãos que estão passando por dificuldade. E no momento de demanda, no momento de problema que acontece, e isso não aconteceu só lá, isso acontece nos dias atuais, né? Esse pastor, junto com seus auxiliares, eles têm essa capacidade de se reunir e tratar do assunto, procurando o melhor caminho. Porque o segredo, irmão, não é jogar ninguém para fora, mas resolver o problema e para que a paz do Senhor volte a reinar naqueles corações que estão amargurados ou machucados por algum motivo, provocado por um mau negócio que não foi bem, um negócio que não foi bem sucedido, tá certo? Então, a igreja, ela possui essa liberdade e esse poder. E quem capacita é o Espírito Santo, é o dom de sabedoria. Esse é o dom da sabedoria e o dom da ciência. Então, a igreja, se ela não possui, ela precisa buscar esses dons.
ou pedir ao Espírito Santo, como eu fiz e faço: Senhor, me capacite para aquilo que for necessário para o desenvolvimento da tua obra e para a edificação da tua igreja. Porque eu cansei por muitos anos, cansei do modo de falar, por muitos anos eu pedi esse, aquele outro dom. Ah, eu quero esse dom, eu quero esse outro, eu quero aquele outro, até que um dia eu entendi que quem concede os dons é o Espírito Santo. Então eu não preciso de ninguém mais do que o Espírito Santo do meu lado, que é o meu amigo, meu guia, né? A pessoa que está comigo para sempre. Então é a ele que eu recorro nos momentos de necessidade. Muitas vezes eu me vi diante de situações e eu pensava comigo: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas vinha na minha mente, eu falei: ah, já sei, vou procurar o meu amigo o Espírito Santo. É só ele que vai poder me dar sabedoria, palavra e capacidade para tratar desse assunto. Tive a oportunidade de tratar de muitos assuntos nas igrejas por onde eu passei. E graças a Deus, não digo isso para a minha glória, mas para a glória de Deus, com a ajuda desse amigo glorioso, o Espírito Santo, ninguém se perdeu. Como diz aí um adágio popular: entre mortos e feridos, todos se salvaram. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque esse deve ser o primeiro objetivo da igreja, do ministério. Não é perder o irmão, não é perder a irmã, mas trabalhar de forma que o mal seja cortado e que aquela pessoa seja restaurada e que ela possa viver verdadeiramente novidade de vida. Então nós vemos aqui que levar, né, uma demanda às barras dos tribunais é complicado, né? Principalmente contra um outro irmão da mesma fé. De repente você, o irmão ou a irmã, né, tem uma demanda na justiça por uma empresa que você trabalhou, não pagou seus honorários direito, não te indenizou direito, ou uma sociedade como não crente, né, que te trouxe prejuízo. Tudo bem, aí está tudo certo, você está no seu direito. Agora, no que diz respeito a um irmão de fé, aí a coisa muda um pouquinho. Você pode até levar essa pessoa lá, mas tem que passar por um crivo primeiro. E é aquele conselho que Jesus dá. Primeiro você vai tentar com ele sozinho lá, vai conversar com ele. Segundo, não deu ouvido, leva 2 testemunhas. Terceiro, não deu ouvido nem a você nem às testemunhas, leva ao ministério. Em quarto, não deu ouvido aos ministérios, então o ministério vai tomar a atitude que precisa ser tomada. Exclui o irmão da comunhão, ele é considerado como gentil e publicano. E aí, a partir daí, o irmão ingressa com uma ação penal contra ele. Aí ele vai responder nas barras do tribunal. Por quê? Porque tudo que estava dentro do alcance da comunidade, da igreja, do ministério, foi feito, foi tentado e não resolveu o problema. E todos estão conscientes de que o irmão realmente tem o direito de reivindicar aquilo que lhe pertence. Então, aí o irmão ingressa com um pedido na justiça, tá certo? Mas fora isso, não podemos fazer como a igreja de Corinto estava fazendo, né? Não podemos fazer porque ali estava realmente fora de controle a situação. Portanto, irmãos amados, eu acredito que os irmãos entenderam, né, o conteúdo dessa lição. E aqui fala também sobre a questão dos irmãos fraudulentos. A igreja não pode aceitar. Irmãos, infelizmente existe no meio da igreja, e às vezes passa até passivamente, né, debaixo das vistas de alguns líderes, irmãos que são verdadeiros fraudadores, né? Eles são condenáveis, são pessoas injustas, pessoas que fazem negócio com outros irmãos para lesar os irmãos, para trazer prejuízo. Eles vivem por aí enganando as pessoas e dando a paz do Senhor e participando da comunhão como se nada acontecesse. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Quando encontrarmos algum irmão que seja dessa natureza, ele tem 2 caminhos: ou ele se conserta, se arruma,
ou então ele precisa ser disciplinado. Eu já ouvi pessoas não crentes dizendo que preferem vender para um incrédulo ou dar do que vender para determinados crentes. Isso é uma lástima. Isso é um escândalo para a obra de Deus. E aqui eu estou dizendo, não se refere apenas crente, membro do corpo de Cristo, não. Aqui eu estou citando pessoas que se diz pastores, que até foi separado ao ministério. Mas são pessoas que não têm caráter, não têm moral e andam por aí enganando as pessoas. Compra fiado e não paga. Tem nome sujo em tudo que é lugar. Dá nó em pingo d'água. Engana todo mundo. E aí a cidade onde ele está, as pessoas não vendem. Eu falei, se ele vier aqui, eu prefiro pegar o que ele precisa e dar para ele, ou vender fiado para uma pessoa ímpia, para uma pessoa que nem conhece Deus, do que vender para esse pastor ou para esse crente aí. Isso é fraude. É a pessoa ser fraudulenta. É a pessoa praticar a injustiça. É claro que Deus vai trazer a juízo, mas compete à igreja julgar. Por quê? Porque se a igreja não julga, ela também está no mesmo balaio. Porque a pessoa lá fora, ele não vai dizer, olha, aquele crente da igreja tal fez isso. Não, ele vai dizer os crentes. Esses crentes são um bando de sem vergonha, de ladrão, de caloteiro. Então eles generalizam a situação. Agora imagine o cara da igreja levando o problema lá para as barras do juiz, ao tribunal, numa praça pública. Aí, qual seria a credibilidade desses ímpios, dessas pessoas que não conhecem Deus, depois de ouvir e ver uma situação dessa? É o que muitos estão tendo hoje. A visão de muitas pessoas concernente à igreja é de um povo complicado. E alguns dizem assim, olha, se for para ser crente como esses aí, eu prefiro continuar do jeito que estou. É uma vergonha isso. Mas eu não estou falando aqui nada que vou te deixar admirado ou surpreso, porque eu acredito que você já ouviu isso N vezes também. Então nós precisamos ter o controle da situação. Nós, como obreiros na casa do Senhor, precisamos ter o controle da situação e velar para que o nome do Senhor não seja blasfemado e não se traga escândalo para o meio da igreja. Todas as demandas, todos os problemas, do menor ao maior, precisa ser tratado primeiro pela igreja. Se não tiver acordo, se não tiver uma saída, então procura-se os direitos civis, até porque somos cidadão brasileiro e, como cidadão, nós temos o direito de procurar ele aonde quer que seja preciso. Nas barras do tribunal, da justiça, enfim. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Querendo Deus, numa próxima oportunidade estaremos de volta trazendo mais um subsídio da próxima aula, lição de número 10. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade.